artigo 9º das normas fundamentais. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aquilo que eu referi, né? O contraditório, muito forte, a possibilidade de defesa e o dever de consulta. Não é uma opção, repito, não é uma opção do juiz. É o dever de consultar previamente a outra parte, né? Enfim, a parte que vai ser prejudicada com a decisão. Né? Então, não haverá aqui, né? Não pode ser dada nenhuma decisão sem que a parte possa ser ouvida. Claro, tem exceções aqui, né? Evidentemente, o parágrafo único traz exceções. O disposto no caput não se aplica. A tutela provisória de urgência. Por quê? O que é a tutela provisória de urgência? Que vem a substituir, né? Os cautelares passam a não ter mais o processo cautelar autônomo. A gente tem a tutela de urgência e a tutela antecipada também, né? Passa a ser substituída aí pela tutela de urgência na forma antecipada. E claro, tem também a possibilidade da tutela de evidência, que daí já a concessão liminar do direito, porque ele é evidente, porque ele é robusto, porque ele é, né, palpável aí, sem grandes possibilidades de refutação. Então, claro, nos casos em que se vai se conceder a tutela provisória de urgência, de cunho mais cautelar, ou de evidência, né, antecipadamente, evidentemente que daí não vai se ouvir, né, porque não tem sentido, né? Se tem urgência, tem que deferir uma liminar, e aí não dá para ouvir a parte. Tá? Ah, mas então vai estar se sacrificando o contraditório. Não, o contraditório aqui vai ser diferido, vai ser postergado, vai ser depois. E se a parte provar que não se justificava a concessão daquela medida de urgência, né, bom, aí vai ter a possibilidade, né, de revogação, né, e até eventualmente de provar prejuízos, né, que foram decorrentes aí da concessão dessa medida de urgência, né. Perdas e danos eventuais em função disso. Então, não se aplica a tutela provisória de urgência e as hipóteses de tutela de evidência também do artigo 311 do novo Código de Processo Civil, que prevê justamente essa parte da tutela, né, de urgência e de evidência. Tá? Mas aqui é importante deixar claro que não é que não vai ser possível. No caso da tutela de urgência, o contraditório é diferido, postergado, ressalvando a possibilidade de indenização, de reparação dos danos que a parte tenha sofrido pela concessão dessa medida de urgência. E no caso da tutela de evidência, porque o direito já está provado, já está confirmado, não tem matéria de defesa possível, né? Pelo contrário, oportunizar a defesa seria um abuso. Então, aqui não há que se falar em lesão ao contraditório, né? Nessas hipóteses aí excepcionais, nós teremos, então, a possibilidade, né, de decisão sem ouvir previamente a parte. Claro que tem requisitos que a lei determina para que isso possa acontecer, né? Para concessão de tutela de urgência e para concessão de tutela de evidência. Né? Artigo 10º, também nessa linha, né, que proíbe decisão que não oportuniza a manifestação das partes, mesmo quando são sobre aquelas matérias que podem ser declaradas de ofício, né, aquelas matérias que o juiz pode se manifestar independentemente de provocação das partes, né, então, com relação a um vício, né, a presença de uma coisa julgada, por exemplo, de uma medida de dispendência, né, são questões que, independente de serem provocadas, né, de serem apontadas pelas partes, podem ser aí declaradas espontaneamente pelo juiz. E aí, né, mesmo nessas decisões, não se pode dar a decisão sem, né, oportunizar a manifestação das partes. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, não interessa se é uma coisa grave, né, uma irregularidade formal grave, não importa, né? Tem que dar essa possibilidade de manifestação. É a ideia do dever de consulta. Né? Contraditório fortemente, como eu já tinha falado no início, fortemente valorizado, né, enaltecido
pelo novo Código de Processo Civil, né? Isso é uma constante bastante clara, né, nas disposições processuais civis da nova lei, né? O artigo 11º traz a importante questão da devida motivação, fundamentação das decisões judiciais e também da publicidade, né? Todas as decisões judiciais devem ser públicas e motivadas. Então, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, em regra, não esquecendo que existem casos excepcionais em que, né, não haverá publicidade, casos onde é necessário o segredo de justiça, né? Mas são casos excepcionais. De resto, todos os atos processuais devem ser públicos para oportunizar para a sociedade acesso e controle, né? Controle democrático, é essa a ideia. E fundamentadas todas as suas decisões, né? Não é só dizer decido porque decido, né? Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. Mas que fundamentos são esses, né? E tem que dizer, e tem que rebater, e tem que argumentar cada um deles. Porque o artigo 489, parágrafo 1º, foi bastante ostensivo, né? Os juízes ao dizer, olha, tem que se manifestar acerca de todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de infirmar a conclusão do processo. Então, ele não vai só o juiz não vai só se manifestar e fundamentar de acordo com os argumentos trazidos no processo que ele acolheu, que ele acatou e que está levando ele a decidir. Todos os argumentos, fundamentos trazidos, né, suscitados pelas partes que possam levar à decisão têm que ser atacados, têm que ser, né, analisados, ponderados pelo juiz. Isso é que está gerando bastante polêmica, né? Assim como se o juiz aplica um precedente, né, aplica uma jurisprudência, que não seja um precedente vinculante, ele tem que dizer por que ele está aplicando aquele caso concreto. Por que certa súmula, que daí é precedente, né, vinculante, por que certa súmula se aplica naquele caso? Em que ponto que se assemelha, né, o problema do caso concreto com o enunciado da súmula, com a razão de decidir da súmula, tá? Para justificar que aquela súmula incida naquele caso concreto. Ou então, ao contrário, por que o juiz está afastando aquela súmula no caso concreto? Por que ela não está incidindo? Por que ela não está... por que ela não pode incidir naquele caso concreto? Qual é? Tem uma distinção entre aquele caso e a súmula? Qual? Aonde? Tudo isso tem que ser apresentado, argumentado e ponderado pelo juiz. Se isso não acontecer, nulidade da decisão. E ela tem que ser, né, ou anulada para ser proferida novamente, né? O tribunal pode cassar e assim por diante. Então, o 489, parágrafo 1º, foi bastante ostensivo na cobrança da motivação e fundamentação das decisões judiciais, né? Então, aqui no 11º, eu tenho, na verdade, uma reiteração também, né, do artigo 93, inciso 9º da nossa Constituição Federal de 88, que já prevê, né, que todos os atos judiciais ou administrativos vão ser públicos e fundamentadas as suas decisões. Isso já está na Constituição. Mas para que trazer para o novo CPC, então? Para vincular mais, para mostrar, né, que é uma diretriz, que é um norte, que é um princípio norteador, uma norma fundamental. Todas essas normas fundamentais que a gente está examinando, todas elas estão permeadas no novo Código de Processo Civil. Elas são presentes. Tanto que eu estou trazendo aqui alguns exemplos de institutos para ficar mais claro, né, para ficar mais aí ilustrativo de como elas estão presentes. Por isso que eu falei no início, essa parte não é uma parte teórica, né, uma parte que não tem importância introdutória. Não, é onde se estabelecem as bases do novo Código de Processo Civil. É onde se apresentam as diretrizes, que vão ser verificadas depois ao longo de todo o texto. Legal. Né? Então, precisou trazer para o plano de norma fundamental, né? De norma diretriz, que é o que significam as normas fundamentais do novo Código de Processo Civil. Por isso que se trouxe também
Por artigo 11, aquela previsão que já se tinha no artigo 93, inciso 9º, né, da Constituição. O parágrafo único faz aquela questão, né, a previsão que eu já falei do segredo de justiça. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, dos seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, claro, é uma exceção, né, a publicidade. Quando tiver segredo de justiça, porque tem menor envolvido, né, porque em função, porque é do interesse, né, para fins de segurança, preservação de privacidade, sei lá, né, dentro das exceções que permitem o segredo de justiça. Aí sim, aí se restringe as partes, advogados, Ministério Público ou Defensoria Pública, né, não vai ter a possibilidade de acompanhamento por outras pessoas, né, que é a ideia, que é a grande ideia aí da publicidade. O artigo 12º, ele acabou sendo, de certa forma, bem restringido pela reforma que veio na sequência, agora em fevereiro de 2016, a Lei 13.256, né, ela fez algumas alterações, antes mesmo do Código entrar em vigor, do novo CPC entrar em vigor, já teve a promulgação dessa lei, que fez algumas mudanças, dentre elas, a previsão da ordem cronológica de julgamento dos processos deixou de ser regra para ser uma sugestão, né? Enquanto eu tenho aqui, ó, a previsão no artigo 12, os juízes e os tribunais deverão, né, regra, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então, né, do mais antigo para o mais recente. Só que daí, né, em função de discussões posteriores, se estabeleceu que não, que tem algumas situações que tem urgência, que tem que ter, né, prevalência. Só que já tinha as exceções aqui previstas, né, nos parágrafos e incisos do artigo 12. Tá? Mas aí essa lei de fevereiro de 2016, que alterou algumas disposições do novo CPC, antes mesmo dele entrar em vigor, né, ela referiu que a ordem cronológica é uma preferência. Vai ser respeitada a ordem cronológica de julgamento preferencialmente, e não como regra, tá? Porque haverão situações em que, né, haverá situações em que não será possível, né, a ordem cronológica de julgamento do mais antigo para o mais recente. Tem questões de urgência, tem questões de prioridade. Mas aqui o próprio artigo 12, ó, parágrafo 1º, a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanente à disposição para consulta pública, claro, publicidade, né? Em cartório e na rede mundial de computadores, na internet. Estão excluídas da regra do caput. Daí agora vem aqui uma série de casos, situações que têm preferência e que, portanto, não estariam sujeitas à ordem cronológica de julgamento, né? Então, as sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Então, essas teriam preferência, né? Até porque é uma questão, né, mais rápida de ser, né, só uma homologação de ser confirmada. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, quando eu tiver um caso repetitivo, quando for, né, recurso especial repetitivo, o novo instituto, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma novidade interessante do novo CPC, visando outorgar aí segurança jurídica e isonomia de tratamento a casos análogos, né? Os artigos 976 a 987 do novo Código de Processo Civil também é um mecanismo de julgamento por amostragem, né? Então, quando se verificar vários casos, né, processos que versem sobre questões idênticas de direito, vai se poder, né, selecionar um ou alguns como decisão, né, julgamento paradigma, modelo. Os outros todos ficam suspensos, sobrestados. Se dá amplo processamento, julgamento para esse paradigma, modelo, né, com participação de outras pessoas, de amplo debate, para formação mais técnica, justa e ampliada, né, da decisão. E depois que a decisão é dada e ela é definitiva, depois de todos os recursos possíveis, ela vai passar a ser aplicada, né, por amostragem,
para todos os outros casos que estão sobre estados suspensos, né? Porque julgamento em bloco, que se chama, que acontece lá no âmbito do STJ, em recurso especial repetitivo, ou que agora com esse instituto novo vai poder passar a acontecer, inclusive no primeiro grau de jurisdição, chegou um processo que o juiz entende que tem potencial repetitivo, ele já pode instaurar o incidente, mandar para o tribunal o incidente, né? Que daí vai ser o paradigma, o modelo, e todas as outras ações que chegarem, versando sobre idêntica questão de direito, vão ficar aí, né, sobrestadas na origem, até que se termine de julgar, de se discutir, decidir amplamente, né, e democraticamente, que é o que se espera, porque, afinal de contas, é um precedente de eficácia vinculante, então ele tem que ser o mais técnico, o mais justo, o mais completo possível, tá? Vai ser aplicado para vários outros casos, vai ter eficácia, né, vinculante, normativa vinculante. Então, evidentemente que tem que ser bem informado esse precedente. Tá? Então, vai ter, né, esses outros casos que ficaram sobrestados aguardando vão ter o mesmo destino. Né? Então, isso pode acontecer com incidente de resolução de demandas repetitivas, pode acontecer já no primeiro grau, né? Ou então acontecer lá, né, perante o STJ, em sede de recurso especial, ou então no STF, em sede de recurso extraordinário, repetitivo, né? Essas que são as chamadas causas repetitivas, tá? O julgamento dessas causas também, né, não entra na ordem, na regra da ordem cronológica, porque elas devem ter preferência sobre os outros casos, à exceção dos casos que envolvam réu preso e aí pedido de habeas corpus. Por quê? Porque como tem várias outras da pendência daquela, pela técnica da amostragem, então ela tem que ter uma preferência para ter um julgamento mais célere. O novo CPC estabelece prazo de julgamento de 1 ano, né? Então, evidentemente que vai ter que ter essa preferência para poder honrar esse prazo, que, claro, também pode ser prorrogado, né, se houver fundamentação. Mas existe uma sugestão de limite, né? Também, né, o julgamento, já disse, além dos casos repetitivos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, também o julgamento de recursos repetitivos, né? Decisões proferidas com base no artigo 485, que é, né, julgamento, sentença sem julgamento de mérito, né? Julgamento de embargo de declaração, também não entra nessa lógica da ordem cronológica de julgamento. Julgamento de agravo interno. Preferências legais e metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que são os mutirões. Né? Processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, porque vai envolver réu preso, por exemplo, né, habeas corpus. Causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, porque é uma situação que notoriamente implica urgência. Por exemplo, está postulando medicamento, está postulando leite no hospital, porque é uma questão de risco de morte, por exemplo. Tem urgência, né? Vejam que daí, claro, todas essas exceções fazem com que a regra não mais exista, né? Então, talvez por isso, a lei 13.256, agora de fevereiro, acabou aí restringindo a ordem cronológica de julgamento como uma preferência e não como uma regra, como ela vinha aí na redação original, né, do novo Código de Processo Civil. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, tirando as exceções, aí se passa a aplicar a ordem cronológica, né, de julgamento, né. Aí depois tem previsões, né, a respeito de como vai ser feito isso. Então, como é que vai se seguir essa ordem cronológica de julgamento? É a previsão dos parágrafos, né, do artigo 12º aí. Mas, como eu já disse, a gente tem que cuidar porque teve essa restrição aí na reforma do novo CPC, antes mesmo dele entrar em vigor, né, que colocou a ordem cronológica como uma preferência e não uma regra. Então, né, e especialmente em casos repetitivos, né, como a gente já viu. Então não vai ter essa aplicação, né, tão aí incidente como se pretendia no primeiro momento, né.
Bom, essas disposições, né, são 12 artigos que apresentam, então, as normas fundamentais, como eu disse. Qual é a ideia das normas fundamentais? É justamente fazer, né, a determinação das diretrizes. Como a legislação processual civil deve ser interpretada e aplicada na prática. Como ela deve ser encarada, como ela deve ser instrumentalizada na prática. Né? E não é só esses 12 primeiros artigos. Na verdade, as previsões desses 12 primeiros artigos estão ao longo de todo, permeando todo o novo CPC, nos variados dispositivos que vêm na sequência, né? E, portanto, devem ser respeitadas, devem ser aplicadas o tanto quanto possível por todos os operadores do direito, por todos os participantes do processo, né? Que tem aí participação no processo. Na sequência, ali nos artigos 13 a 15, a gente tem previsões com relação à aplicação das normas processuais, né? No tempo e no espaço e na extensão. Então, com relação à aplicação, a gente tem ali no artigo 13, né, que as normas processuais brasileiras serão aplicadas, né, que é, enfim, basicamente o novo Código de Processo Civil e outras leis esparsas, né, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, vão valer as normas brasileiras, né, tanto o CPC novo quanto a Lei da Ação Civil Pública, né, outras normas aí, Lei dos Alimentos, outras normas fora, né, previstas fora do corpo do Código de Processo Civil, a não ser que tenham disposições diferentes, específicas em tratados, convenções ou acordos que o Brasil seja signatário. Daí ele também está obrigado a respeitar, né? Ele também está obrigado a obedecer. Então, também é importante o conhecimento de tratados. E tem vários, né? Tratados que têm viés processual. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Né? Tem lá várias questões que são de cunho, né? de cunho processual. Então, é importante também fazer esse cotejo entre as normas processuais brasileiras e, eventualmente, esses tratados, convenções e acordos de que o Brasil seja signatário, né? Artigo 14, muito importante, muito polêmico, muitas pessoas vêm questionando isso, né? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente. Então, o novo CPC, dia 18 de março, teve aplicação imediata, né? Passou a vigorar, tem incidência. Inclusive aos processos em curso. Os processos que já começaram sob a luz, a égide, né, do CPC de 73, não interessa. A continuidade do processo vai ser com base nas normas do novo CPC. Claro, respeitados os atos já praticados, as situações já consumadas, né, respeitado o ato jurídico perfeito, né, o direito adquirido. Agora, doravante, dali pra frente é conforme as disposições do novo CPC. Mas né, na parte ali da instrução probatória mudou bastante coisa. O juiz vai ter que fazer adaptação. Né? Vai ter que fazer adaptação procedimental que ele julgar necessário. Tá? Porque vai ter aplicação imediata sim. Inclusive para os processos em curso. Respeitados os atos processuais praticados, né, na vigência do outro código, e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, que é o CPC de 73. Então, para acabar com a querela, depois de 18 de março, se aplica as normas do novo CPC. Se mantém o que se decidiu até dia 18 de março, com base na lei revogada. Mas dali para frente, né, do dia 18 de março último, se aplicam as disposições do novo CPC. Mas isso mas tem uma mudança muito grande, vai ter que fazer uma adaptação. O juiz vai ter que fazer adaptação. Se tiver que intimar as partes, pedir para uma providência, vai fazer, deve fazê-lo. Né? Porque é esse imperativo, tá, do artigo 14, aplicação imediata. E aí é muito isso que estão criticando, que né, eu semana passada ainda, conversando com alguns advogados em palestra, eu fui questionado quanto a isso, né, que os juízes não têm problema se eles não conhecem bem o novo código, porque eles podem cometer algum equívoco e repetir o ato. Né? Agora, os advogados que não conhecem bem, se perderem, se praticarem mal ou fora do tempo um ato processual, aí é preclusão,
Eles perdem, né, a possibilidade de realizar aquele ato. E que teria que ter um tempo, né, um tempo de adaptação para os advogados poderem, então, trabalhar. Mas eu penso que já teve um ano, né, de vacatio legis, né, da promulgação até a entrada em vigência, um ano para a comunidade jurídica conhecer a nova lei, discutir, refletir, ponderar, né? Mas, infelizmente, é uma questão de cultura brasileira, se deixa tudo para a última hora, ou para em cima da hora, né? E é isso que vem acontecendo, mas a verdade é que já está em vigência e o que tem aplicação hoje imediata é o novo Código de Processo Civil. E isso vai exigir, né, exige de todo o sistema uma atualização, e por isso, inclusive, essa iniciativa desse curso, né, é muito bem organizado pela VoxLex, né, que se volta e que tem essa preocupação de trazer essa atualização, esse conhecimento urgente, né, e imediato aí para todos os operadores do direito, para que possam instrumentalizar o processo. Né? Então, esse nosso encontro, essa iniciativa, né, justamente visando essa necessidade urgente e imediata de atualização. Né? Então, essa campanha no momento, é essa ideia, né, e é essa preocupação, tá? Porque realmente não há tempo mais para isso, a aplicação é imediata, como eu já disse. E o artigo 15, que prevê a aplicação subsidiária da Lei Processual Civil, do novo CPC, aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Então, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Lá na esfera do Justiça do Trabalho, a gente sabe, tem a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, mas ela é carente de disposições processuais e sempre se aplicou de modo suplementar, supletivo, o novo Código de Processo Civil, né? Então, agora, né, como as disposições são bastante ostensivas e rigorosas quanto aos deveres dos juízes, né? Os deveres e atos né, enfim, determinações de limites, de atitudes a serem observadas, já tem lá um movimento na Justiça do Trabalho que diz que não vai ter aplicação, né, de dispositivos do novo CPC porque é impossível na prática. Porém, está aqui, né? Está aqui. A própria lei, nas suas disposições primeiras, prevê que sim, que tem aplicação subsidiária. Né? Então, e aí vem, né, lá a magistratura do trabalho com a instrução normativa referindo que não haverá aplicação, mas isso é um tanto contra a própria disposição da lei, contra a legem, né? Enfim, são questões que estão sendo, né, resolvidas e dirimidas agora na prática, né? Assim como o processo eleitoral, administrativo, que também não tem um código próprio, né? Vai ter aplicação, então, subsidiária e no que couber as normas aí previstas, né, no novo Código de Processo Civil, né? Então, a gente falou das normas fundamentais, a gente falou, na verdade, primeiro dos grandes escopos, objetivos, ideias perseguidas pelo novo Código de Processo Civil. É claro que são intenções e que só vão ser, né, possíveis de serem atingidas na prática se houver boa vontade, né, empenho, predisposição de todo o sistema, de toda a comunidade jurídica. Então, é claro que é preciso que tenha, né, essa mobilização de todos, no sentido de conhecer, né, a nova lei e aplicá-la, né, e aplicá-la nas suas realidades profissionais, nas suas, né, atividades forenses, né. Então, é essa a grande ideia. E essas normas fundamentais são aquelas normas que estabelecem as diretrizes, né, os princípios básicos a serem seguidos e observados aí na esfera do novo processo civil brasileiro, né. Como eu disse, não é só uma parte introdutória, são questões fundamentais, basilares, que permeiam todos os institutos do novo Código de Processo Civil, né? E, portanto, precisam ser conhecidas e entendidas, dada, então, por isso aí a relevância, né, da gente estar conversando aqui sobre essas normas fundamentais, as disposições de aplicação, né, no tempo, no espaço, na extensão das normas processuais, são questões não menos importantes do que o conhecimento de institutos processuais. São questões, né, de primeira urgência e grandeza, o conhecimento, né, dessas normas
de cunho fundamental, né? As diretrizes do novo Código de Processo Civil. E aí eu quero só, então, a título de conclusão, fazer a sugestão de algumas referências bibliográficas, né, para os colegas, né, que estão aí justamente nesse empenho de conhecer a nova lei, de se atualizar para suas práticas profissionais. Então, aqui eu enumero alguns, né, códigos comparados, né, que sempre é interessante, porque daí, né, tem um confronto, esse dispositivo não tem mais previsão correspondente na nova lei, ou passa a ter, né, tal previsão. Então, mas eu, né, recomendo todas aqui, mas eu quero fazer destaque especialmente para duas, para a prática da advocacia. Os primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, né, coordenado pela professora Teresa Rudovin Vamber, que foi a relatora do novo Código de Processo Civil e conhece muito bem, portanto, as suas premissas, né? A editora Revista dos Tribunais, né? Também eu tenho usado muito na prática da advocacia, ele é muito objetivo e muito preciso, né? Sem divagações. Também o curso avançado de Processo Civil dos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini, só tem o volume 1 por enquanto, né? De 2016. 16ª edição, mas são obras, né, aí das mais recomendadas possíveis, com claridade, com clareza, enfim, objetividade, para ajudar aí nesse momento inicial, né, de estudo e conhecimento da nova legislação processual civil. Também tem, né, a dica que faço, tem a possibilidade de baixar gratuitamente do site da OAB o novo Código de Processo Civil anotado, né, organizado pela ESA-OAB, também sou uma das anotadoras desta obra. Então, enfim, sempre também, né, enfim, uma possibilidade de auxílio, de respaldo para os colegas. Eu deixo aqui meu contato, caso, né, enfim, seja necessário tirar alguma dúvida, enfim, e agradeço mais uma vez a VoxLex, ao convite, né, nessa preocupação, mobilização, de ajudar a comunidade jurídica a se atualizar e conhecer o novo CPC, que é uma coisa extremamente importante nesse momento, e desejo boa sorte a todos nós aí na instrumentalização das normas processuais previstas pelo novo Código de Processo Civil. Muito obrigada.